gravando o programa Saúde em Foco em um formato um pouquinho diferente do habitual. Em virtude das nossas circunstâncias atuais e a necessidade de afastamento físico, nós transmitiremos o programa Saúde em Foco com cada uma das participantes no seu domicílio, na sua casa ou no seu local de trabalho. Eu me chamo Cristina, eu sou psicóloga, professora na Universidade Franciscana, em cursos de graduação, pós-graduação e também no mestrado profissional em saúde materno-infantil. E o programa de hoje é sobre atualizações sobre Covid-19, gestação e parto, né? No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, ou Covid-19, constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional. Em 11 de março deste ano também, a Covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. Então, para tratar desse tema, que é gestação, parto e Covid-19, eu convidei duas médicas ginecologistas obstetras. Uma delas vai participar conosco aqui na transmissão e a outra através de um vídeo, né? Então, nós temos a participação aqui da Maria Luísa Soares Gutierrez Sela, que trabalha como ginecologista e obstetra em municípios da região de Santa Maria e também é mestranda no mestrado profissional em saúde materno-infantil. E contamos também com a participação da médica ginecologista Carolina Salim, que atende na região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul. Ambas vão falar um pouquinho sobre a sua experiência como médicas nessa área no Rio Grande do Sul, mas tentaremos também falar um pouquinho do panorama nacional, né, com relação à gestação e parto e o Covid-19. A Maria Luísa vai participar, como eu já disse, através de vídeos que ela vai gravar do hospital onde ela está trabalhando nesse momento. Tá? Então, acho que vale a pena também lembrar que o dia 28 de maio foi o Dia Nacional de Combate à Mortalidade Materna, né? E nós estamos vivendo essa situação de pandemia e, mais recentemente, também as gestantes, parturientes e puérperas foram consideradas como a população do grupo de risco também para a contaminação do Covid-19 e para o agravamento da doença. Então, os dados sobre esse tema estão sendo diariamente atualizados e a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho sobre os dados mais recentes. Quais são as informações com base científica e também que estão sendo transmitidas pela Organização Mundial da Saúde e que nós devemos levar em consideração na assistência a gestantes e também ao parto. Então, para começar, eu vou conversar um pouquinho com a médica Carolina Salim, né? Carolina, tu pode nos contar por quais razões que inicialmente as gestantes não estavam enquadradas aí como sendo grupo de risco e depois elas passaram a ser consideradas como grupo de risco para a Covid-19? Então, primeiro, um olá para a Cristina, para todo mundo que está ouvindo o programa nesse momento. O que a gente pode dizer? Quando a gente tem uma epidemia, ou nesse caso uma pandemia que envolve o mundo inteiro de um vírus ou uma bactéria nova, a gente não tem nenhum estudo quanto a isso, a gente não sabe como essa doença vai evoluir e quais vão ser as consequências disso. Então, a gente começa a fazer os estudos em cima das pessoas que já estão doentes. E dentro desse contexto, quando a gente pegava as gestantes que contraíam essa doença, a gente via que o desfecho delas era igual ao das mulheres saudáveis que pegassem a Covid não estando gestando. Então, elas não foram consideradas grupo de risco porque o desfecho acabava sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. A gente tem estudos que mostram que cerca de 80% das pessoas vão ter a forma leve dessa doença, e quando se encontra uma mulher gestando, a gente enxerga 86% delas tendo a forma leve da doença. Por que elas foram colocadas no grupo de risco apesar disso? A gestação é um momento na vida dessa mulher em que a fisiologia do corpo muda por completo.
as funções dos órgãos, né? Tanto o nosso sistema sanguíneo, a nossa circulação, o nosso sistema digestivo, o nosso sistema renal e também o nosso sistema respiratório. É sabido que a gestante ela é mais suscetível a diversas infecções causadas por outros vírus e bactérias e que essas infecções podem piorar muito, principalmente as respiratórias, como a gente já sabe pela influenza e pelo H1N1. Então, a gente coloca as gestantes com Covid-19 também como grupo de risco para a gente ter um alerta sobre elas, né? Para não correr o risco desse binômio mãe-bebê acontecer algum desfecho desfavorável para eles, quando a gente deveria estar cuidando melhor deles mais de olho. Uhum, entendo. Então, uma das perguntas que tem chegado até mim, né, mais recentemente, é se a mulher, estando grávida, ela se contamina pela Covid-19, se ela pode transmitir para o bebê ainda intraútero, quer dizer, há essa transmissão placentária do vírus ou não, o que os estudos têm nos mostrado até hoje? O que os estudos nos mostram, são poucos estudos, a gente tem poucas pacientes, né, porque é uma epidemia muito nova, é um vírus novo. O que a gente tem até este momento é que não houve estudos mostrando uma transmissão útero-placentária, tá? Mas a maioria das nossas gestantes, elas pegam o Covid-19 quando elas já estão no segundo, terceiro trimestre da gestação. A gente ainda não tem certeza de como esse vírus funciona no início da gestação. Então, a gente não pode afirmar que isso não acontece, é algo ainda muito recente. Uhum. A realidade brasileira, a gente convive aqui, né, Carolina, com essa contaminação, a possibilidade de contaminação pela Covid-19, mas além disso, nós temos outras situações que nos preocupam muito na nossa realidade nacional, que é a Zika, que é dengue, né, e que são quadros aí em que a transmissão para o bebê pode acontecer e ocasionar sérios problemas de desenvolvimento para o bebê, então é natural que as mulheres também se preocupem, né, com os seus bebês quando elas Sim, estão claro. gestando. A gente não pretende falar aqui sobre o período após o nascimento, mas me fez lembrar que muitas mulheres também receiam tem esse receio da transmissão pelo leite materno. Não é o tema do nosso programa, mas eu acho que são as mesmas mulheres, aquelas que estão nos ouvindo agora e que estão gestando o seu bebê e que estão inseguras, são as que também têm receio com relação à transmissão no aleitamento. Tu pode nos contar um pouquinho quais são as atualizações sobre aleitamento nesse tema? Os estudos que a gente tem até a data de hoje não apresentam, não encontraram vírus no leite materno. E o que a Uhum. gente diz é a mesma coisa para gestante que tem H1N1, por exemplo. A gente aconselha que sim, que ela amamente, ela usando máscara, lavando bem as mãos, amamente o seu bebê e depois larga o bebê, tira sua máscara, lava bem as mãos de novo. O que acontece? O leite materno, ele tem muitos anticorpos de várias doenças que a mulher já teve durante a vida, e se ela tiver com a Covid-19, ela está produzindo anticorpos também. Então, é imprescindível que esse bebê se amamente e consuma esses anticorpos e tenha esses anticorpos dentro de si para caso ocorrer a transmissão para o bebê, ele já está ali um pouquinho mais reforçado no seu sistema imune. Então, nesse caso, né, nessa condição que estamos vivendo, o aleitamento materno, ele tem muito mais uma função protetiva, né, para esse bebê, Sim. do que se configura como uma situação de risco para ele, né? Então, melhor sim permanecer amamentando, né? E eu como psicóloga também recebo algumas perguntas assim sobre, mas se eu usar máscara, né? E como é que vai ser a minha relação com o meu bebê? Porque é claro que o bebê humano, ele nasce com uma prontidão para a interação humana, né? E para essa troca com o rosto humano. Então, na verdade, acho que também a gente pode pensar
que nesse contexto a gente precisa proteger o bebê, então o uso de máscara pode ser imprescindível em muitos casos, e que esses cuidadores, a mãe ou o cuidador que estiver aí fazendo esses cuidados iniciais, vai ter que investir na troca dos olhares, no contato físico, talvez segurar o bebê ainda mais no colo, né? Fazer um chamego, vai ter que ter um repertório de demonstração afetiva para compensar essa ausência dessa região do nosso rosto que é tão expressiva, né? Que é a boca. E vale a pena lembrar... Fala. Desculpa. Uhum. Lembrar também que essa é uma infecção que deve durar no máximo 14 dias. Depois disso, a mãe fica sem a máscara e continua tendo uma interação ótima com o seu bebê. Tá liberado, tá liberado. Tá certo. Então, agora a gente vai ouvir um pouquinho, a Maria Luísa vai nos contar sobre se as gestantes devem continuar realizando o pré-natal. Essa é uma inquietação muito grande, porque a gente, primeiro, houve essa recomendação de um certo isolamento, né? Cada um na sua casa. A gente não chegou a fazer aqui no Brasil um lockdown, na maior parte das regiões brasileiras não houve um lockdown, né? Não houve um isolamento mais severo, mas sempre a recomendação de que as pessoas permanecessem em casa, né? E muitas pessoas, então, acabaram não procurando mais as instituições de saúde, né? Os hospitais, as unidades básicas de saúde, né? As estratégias de saúde da família, com receio de se contaminar. Inclusive, algumas gestantes com receio de se contaminar e também, né, de trazer algum risco para o seu bebê, acabaram optando por não fazer algumas consultas do pré-natal. Então, a Maria Luísa vai nos contar um pouquinho, vai responder essa pergunta. As gestantes devem continuar realizando o pré-natal, Maria Luísa? É seguro? Com certeza o pré-natal tem que ser realizado, né? Inclusive o Ministério da Saúde, ele reconhece o pré-natal em meio dessa pandemia como um instrumento muito importante para os cuidados para evitar a transmissão da doença, né? O que foi feito, então? Foi feito pela Secretaria de Atenção Primária da Saúde um fluxograma onde as puérperas, as gestantes, as parturientes, elas começam a ser divididas, né, em sintomáticas e assintomáticas, né? Nas UBSs, o atendimento é classificado e logo é direcionado. Não pode ser suspensa as vacinas, não pode ser suspensa os exames, tem que ser realizado, porém, tem que ser avaliado dentro desse fluxograma, né, para poder separar esse grupo de pacientes. Pacientes sintomáticas, eles devem de seguir o fluxo, né, de ficar 14 dias fora, né, isoladas e esperando, no caso, que minimizem esses sintomas, né, para poder voltar aos atendimentos, né. O que é o importante aqui nesse contexto do pré-natal, né, vamos falar assim, modificado, né, nesse tempo de pandemia? O importante é lembrar que tanto as gestantes quanto as puérperas, elas são um potencial maior para complicações, né, de doenças respiratórias. A mais importante que seria a infecção por gripe A, H1N1, a qual a gente poderia dar um suporte no pré-natal, além de todas essas outras doenças que podem se apresentar durante a gestação, né? O que temos que considerar em essa pandemia? Principalmente a avaliação clínica, né? Para poder realizar um tratamento definitivo ou para orientação, né? E saber classificar se são síndromes gripais ou se são síndromes respiratórios agudos graves, com os quais a gente pode minimizar, né, as complicações durante a gestação e o parto. O que tem que ser feito e considerado? Além de solicitar a paciente não ouvir com algum acompanhante durante essa consulta, essas consultas devem ser minimizadas, né? E priorizadas mais para pacientes que tenham os fatores de risco. Orientação enquanto ao isolamento social, né, ao uso de máscaras, higienização das mãos, né, e sobretudo, né, que a paciente entenda, né, seja orientada quanto aos riscos, né, da doença
né? E as complicações que pode trazer para ela e para o bebê. Então, nós ouvimos a Maria Luísa falou um pouquinho a respeito do pré-natal, dos cuidados que são importantes nesse momento, né? Então, vou voltar aqui para o meu bate-papo com a Carolina. Carolina, tu pode nos contar um pouquinho sobre quais são os números de gestantes contaminadas por Covid-19 no Brasil? Nós temos esse dado e no mundo também? Então, esse dado específico de gestantes, a gente, infelizmente, nesse momento não tem. Como no início da pandemia, as gestantes não faziam parte do grupo de risco, porque foi visto que era equivalente entre gestantes e mulheres não gestantes a questão da contaminação, e continua sendo equivalente, sempre bom lembrar isso, a gente não tem o dado separado das gestantes para as mulheres não gestantes. A gente tem estudo realizado aqui no Brasil por médicos e enfermeiros brasileiros lá no Nordeste. Foi realizado esse estudo no dia 10, foi publicado, esse estudo no dia 10 de abril, numa revista americana de ginecologia e obstetrícia, e nesse estudo continha cerca de 2.000 pacientes que estavam gestando e apresentava 5 mortes de gestante no pós-parto. Todos foram no pós-parto e todos os bebês nasceram e ficaram bem. Então, a gente não tem, infelizmente, o número total de gestante que estão contaminadas. O que a gente sabe é que, no Brasil, de toda a população contaminada, o maior número de mulheres contaminadas, cerca de 30%, tem idade entre 30 e 39 anos, que são mulheres que estão numa faixa etária onde encontram muitas gestantes, né? Se a gente somar todas as mulheres contaminadas de 15 até 49 anos, que é onde se encontra a maioria das mulheres no menacne e sexualmente ativas, que, portanto, estão suscetíveis a gestar, é a maior parte das mulheres contaminadas por Covid-19 no Brasil. Mas a gente não consegue discriminar ali quais delas estão saudáveis, quais delas têm alguma comorbidade, quais delas estão gestando. Uhum. Então, os índices de mortalidade em mulheres gestantes é muito baixo, ou pelo menos elas acontecem, esses poucos casos aconteceram no pós-parto, né? Nem foi durante a gestação, mas ainda assim é muito preocupante, porque cada morte nos preocupa e cada morte deve ser evitada. E daí a Carolina falou sobre o pós-parto, né? Que é o período ali talvez de maior risco para mulheres, para morte materna, é no pós-parto. E a Maria Luísa, então, vai nos contar um pouquinho sobre quais são os cuidados que os profissionais da saúde estão tendo hoje na assistência ao parto e ao nascimento, tendo em vista a possibilidade de contaminação da mulher, do bebê, do seu acompanhante e também da equipe de saúde nesse contexto. Fala aí um pouquinho, Maria Luísa. Com respeito a esses cuidados, nos profissionais de saúde deve existir um treinamento, né, em cada local de trabalho, onde possa se ver como é feita essa parlamentação, como são utilizados esses EPIs, as gorras, as luvas, as máscaras N95, que são as mais adequadas, né, para poder evitar essa contaminação. Com respeito aos pacientes, elas também têm que ser orientadas, seja por meios de comunicação, como a rádio, WhatsApp, né? Onde possam ser orientadas também sobre os cuidados que vão ser feitos tanto nelas quanto nos bebês, porque muda tudo isso, né? Quando elas chegam no hospital, tem que explicar que vai ter uma classificação de risco. Aí elas não podem ter esse temor, esse medo de ganhar no hospital. Muitas optam até por um parto domiciliar, pelo medo, né, ao desconhecido que é essa doença, né? Então acabam às vezes fazendo uma escolha com equipes despreparadas, as quais não conseguem fazer um trabalho, né, com um desfecho favorável. No hospital, a gente conta com equipamentos e obviamente
conta com um número de leitos de isolamento, conta com todo um monitoramento que muitas vezes em casa não pode ser feito. Cada serviço teria que preparar um protocolo, né, para ser seguido, né, durante essa pandemia. Então, onde incluía, né, o uso de máscaras, o uso da técnica de lavagem de mãos, como que deve ser retirados esses EPIs, que é onde a gente se contamina, né, a limpeza de todo esse equipamento, né, no momento do parto, né, o clampeamento oportuno de cordão, ele deve ser mantido, né, e ao igual que o contato pele a pele, a menos que tenha sintomas a paciente, né? Existe uma nota técnica que foi elaborada pelo Ministério da Saúde, né? Onde eles tratam do sintomático e assintomático, é todo um fluxograma que a gente tem que respeitar, né? Onde a gente tem que respeitar a distância mínima de 2 metros, né? Enfim, e a amamentação que não pode ser esquecida, né? Que tem que ser estimulada, até porque ela contém anticorpos maternos que podem proteger o bebê, né? E que fazem parte de todos esses cuidados durante o parto, né? E que respeitam as boas práticas da obstetrícia. Agradeço, Maria Luísa, a tua participação, a tua contribuição no nosso programa de hoje. E para finalizar, Carolina, fala um pouquinho qual é a tua opinião como profissional, como médica, ginecologista e obstetra. Se uma mulher que tu estás acompanhando como ginecologista te diz agora que deseja engravidar, o que tu recomenda? A mulher deve tentar engravidar, ainda que nesse contexto de pandemia, ou deve esperar? Qual é a tua recomendação? Então, as mulheres que chegam para mim dizendo que têm desejo de gestar neste momento, eu recomendo aguardar um pouquinho, esperar a gente passar pelo pico da curva, a gente ter certeza que vai estar tudo bem, saírem mais estudos para a gente saber como é que funciona mesmo esse vírus durante a gestação, esperar vir a vacina para ela conseguir se vacinar antes de gestar. Eu recomendo aguardar, porque a gente não tem certeza ainda de como as coisas acontecem, principalmente no início da gestação. Uhum. Então, a recomendação da Carolina é de prudência nesse momento com relação à gravidez, né? Mas acho que é importante lembrar que aqui cada profissional de assistência vai recomendar alguma coisa, né, de acordo com o caso da mulher, de acordo com aquele contexto, né, e com o cuidado que ela merece. Então, qualquer mulher que está em dúvida quanto a esse aspecto, se deve engravidar agora ou se deve aguardar, é importante que tenha uma conversa franca com o seu médico, com a sua médica, que vem acompanhando, que conhece a sua história, conhece também quais são suas condições de vida. Cada mulher e cada família vive numa circunstância diferente, que deve ser pensada e levada em consideração nesse contexto. Com certeza. Certo? Carolina, eu agradeço muito a tua participação no programa de hoje. Agradeço também a participação da Maria Luísa, através dos vídeos. E esperamos realmente que esse programa tenha esclarecido, tenha atualizado algumas dúvidas que as mulheres possam ter, as suas famílias, os seus companheiros, e que a gente possa viver toda essa circunstância de pandemia da forma mais tranquila possível. Eu desejo que quem está aqui conosco, nos assistindo, que se sinta bem, que consiga permanecer em segurança, e até a próxima.